Hey yo ho! Fala pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês estão? O calor por aqui tá difícil de aguentar, pessoas. O Tsui tá dando o seu melhor pra não derreter. E bem, hoje é dia de anime e hoje temos um anime que foi um tanto polêmico em seu lançamento e deu muito o que falar, tanto positivamente quanto negativamente. Hoje irei falar sobre Goblin Slayer, pessoas, anime de fantasia que nos mostra um lado mais obscuro de certas criaturas que geralmente o pessoal não dá nada. E antes de começar, vale lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, pessoas, isso ajuda muito. E caso queira receber novidades do canal, dá um curtir, se inscreve aí e clica no sininho de notificações, isso ajuda e muito na criação de mais vídeos assim, pessoal. Então vamos lá. Goblin Slayer é um anime de gênero ação, aventura e dark fantasy, fantasia obscura. Ele é a adaptação para anime da light novel de mesmo nome, publicada desde 2016, escrita por Kagyu Kumo e desenhada por Kanatsuki Noburo. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio White Fox. Esse é o mesmo estúdio que já trabalhou nos animes Shoujo Shumatsu Ryoukou, Akame ga Kill, Re:Zero e Katanagatari. Tem análise de todos esses animes aqui no canal, pessoas. O anime foi ao ar no Japão dia 7 de outubro do ano passado, 2018, e durou até 30 de dezembro do mesmo ano, contendo 12 episódios. Então vamos começar. Goblin Slayer. O nome dele literalmente significa matador de goblins. Bem simples e objetivo, só isso já explica muito do que vai vir pela frente. Bem, ele é a adaptação para anime da light novel de mesmo nome, escrita por Kagyu Kumo e desenhada por Kanatsuki Noburo. A novel começou a ser publicada em fevereiro de 2016 e está sendo publicada até hoje com um total de 10 volumes encadernados. A novel é publicada na revista J.A. Bunko, que eu cheguei a falar na análise anterior lá do Norin. Porém, antes disso, a novel de Goblin Slayer havia sido publicada inicialmente online, mas após isso houve um interesse maior na obra e foi feita a versão impressa da mesma, assim como a sua adaptação para mangá, que eu falo mais pra frente. E bem, já que não temos mais nada para introduzir, vamos agora para a análise, começando pela história, que é muito simples, porém, já avisando pessoas, a história de Goblin Slayer, apesar de ser bem de aventura e de ação e bem simples, ela possui momentos realmente muito pesados e outros até que alguns podem considerar ofensivos, então eu não recomendo esse anime para menores. Então, aviso dado, vamos lá. A história de Goblin Slayer ocorre em uma época antiga, uma época medieval, literalmente um mundo de fantasia, com dragões, monstros, cavaleiros, guildas, elfos, anões, tudo que um bom RPG tem. E claro, com tudo isso também há criaturas terríveis, vilões formidáveis e claro, um rei demônio que tem o objetivo de dominar o mundo. Mas nada disso importa, pois na história nós iremos acompanhar as aventuras de uma pequena sacerdotisa. Isso mesmo, ela não tem nome. Na verdade, nenhum personagem aqui em Goblin Slayer possui nome. Eles são chamados apenas por suas classes, raças ou algum outro traço de seu personagem. É bem legal e divertido isso. Bem, tudo começa no dia em que a sacerdotisa acaba de se tornar uma aventureira na guilda da cidade. Lá os aventureiros são separados por categorias que são representadas em seus colares. Eles vão do nível porcelana, que é o menor, até platina, que é o maior. Já que ela acabou de se tornar uma aventureira, ela iria começar como porcelana. Em seu primeiro dia, ela se junta com um grupo de aventureiros também novatos, que eram todos porcelana também. O grupo deles não tinha nenhum suporte, então pensaram em convidá-la para fazer uma missão simples, que era matar alguns goblins. Os goblins são conhecidos por serem criaturas extremamente fracas e totalmente burras. Eles geralmente atacam vilarejos, roubam suprimentos, animais e até sequestram garotas das vilas, e também possuem um bom olfato. Bem, eles seguem para a missão entrando em uma caverna bem escura e com alguns objetos estranhos na entrada e dentro dela. Durante o caminho eles encontram alguns goblins, mas apesar de que todos dizem sobre os goblins e principalmente por conta da inexperiência do grupo dela, tudo dá errado. Todos no grupo dela, com exceção da própria sacerdotisa e da lutadora do grupo, são mortos cruelmente pelos goblins. Porém, a outra garota sobrevivente, a lutadora, foi capturada e violentada, estuprada pelos goblins bem na frente da sacerdotisa. E essa mesma garota foi levada para o fundo da caverna, onde as outras garotas que foram capturadas das vilas estavam. Elas também sofreram do mesmo destino dela, sendo apenas brinquedo para os goblins se reproduzirem. Quando a sacerdotisa estava perdendo todas as esperanças, ele aparece, o outro protagonista da história,
Batman, quer dizer, Goblin Slayer. Ele é um aventureiro de nível prata, um dos maiores ranks de aventureiros que tinha na guilda. Goblin Slayer, como o próprio nome dele diz, é especialista em matar goblins, afinal ele dá o título da história. Ele vive por isso, tanto que ele é conhecido na guilda por ser um louco que, mesmo sendo de nível prata, um nível bem elevado, ele só aceita missões de caçar e matar goblins, como se tivesse obsessão por esses bichos, não importando a recompensa da missão se é alta ou baixa. Mas sim, ele possui um motivo muito bom para ser um maníaco por goblins. Bem, ele salva a sacerdotisa que, mesmo chocada e com medo pelas coisas que viu, o ajuda até o fim, juntando toda a sua coragem e força. E no fim de tudo, após aniquilar todos os goblins do local e resgatar as garotas, a realidade cruel atinge a sacerdotisa. Aquelas garotas que foram usadas pelos goblins nunca mais seriam as mesmas. Os amigos mortos não iriam voltar. E por conta disso, ela percebe que os goblins, assim como as demais criaturas que os aventureiros enfrentam, não podem ser tratadas como se não fossem ameaças. O Goblin Slayer ensina a garota como os goblins são. Eles, apesar de fracos e burros, são criaturas terríveis, nojentas e que, infelizmente, conseguem se adaptar às situações. Se um goblin consegue fugir de uma luta, eles vão evoluir, vão aprender e voltar para se vingar da forma mais suja e cruel possível. Então por isso nunca se deve deixar um goblin escapar, mesmo que eles sejam filhotes ainda. Após toda essa crueldade, sangue e momentos chocantes, a sacerdotisa ainda assim volta pra guilda e passa a ajudar o Goblin Slayer em suas aventuras. E pessoas, a história segue a partir daqui, onde vamos acompanhar esses dois e mais alguns outros personagens, também aventureiros, que vão aparecendo no decorrer da história, em várias aventuras por aí, lutando e exterminando todos os goblins que encontrarem. Eu disse que a história era simples, pessoas, e ela nem tenta ficar mais complexa que isso. Ainda assim, ela é muito divertida e interessante de se assistir. Como é dito no anime, os goblins são criaturas fracas e de baixo nível. Geralmente, as missões de caça deles não dão muito dinheiro também. Isso faz com que muitos aventureiros mais experientes não deem bola para os goblins, apesar de eles serem tão terríveis e perigosos quanto qualquer outra criatura por aí. Os aventureiros mais experientes se focam em ir em aventuras mais emocionantes, com inimigos mais desafiadores, mas esquecem que os goblins também são ameaças, acabando com vilarejos, violentando mulheres, fazendo tudo de mais cruel e nojento com os humanos. Eles são sim uma ameaça, e é isso que o Goblin Slayer vê, ainda mais por conta da sua motivação que envolve os goblins e o motiva sempre a matar todos. A história de Goblin Slayer não é complexa e o anime nem tenta deixar ela mais profunda, afinal tudo que o anime vai mostrar já tá escrito no título. O anime possui muitos momentos bem sangrentos, bem nojentos e chocantes, esses que geraram muita polêmica durante o lançamento dele. A história do anime possui apenas algumas alterações em ordem de acontecimentos em comparação ao material original, mas isso foi feito para fazer o final da temporada do anime ser mais empolgante, pois os acontecimentos que foram trocados realmente se encaixam mais como um fim de temporada. No fim, o anime foi um sucesso, um dos mais assistidos da temporada, o que garantiu um aviso no próprio anime que Goblin Slayer irá retornar. Agora não sabemos se será uma nova temporada, um filme ou algum especial, mas vai voltar. Mas bem, logo mais eu falo sobre algumas outras coisas aqui do anime. Por enquanto vamos falar sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço, o traço de Goblin Slayer é muito bom. O anime possui uma qualidade ótima, pessoas, tanto em questão de design dos personagens quanto nas animações em si. Tudo é muito bem feito. É claro, tem alguns momentos durante as cenas que vemos um pouco de CG no anime, como o Goblin Slayer totalmente feito de CG, que é um pouco estranho nos momentos em que ele aparece. A trilha sonora é muito boa também. O anime traz algumas músicas bem de RPG mesmo, músicas de guilda, aventura e tudo, trocando para algo mais empolgante em momentos de ação, um rock bem legal nos momentos do Goblin Slayer, tudo para empolgar mais durante a ação. Quanto às músicas de abertura e encerramentos, Goblin Slayer possui um de cada. As músicas são Rightfully, tocada por Millie, essa é a abertura do anime, e Gin no Kusei, tocada por Soraro, esse é o encerramento do anime. Agora a dublagem. A dublagem de Goblin Slayer é ótima. O anime conta com vários nomes populares no elenco, até mesmo os personagens secundários possuem dubladores ótimos. Alguns dos dubladores que participaram do anime são Ogura Yui, ela é a dubladora da sacerdotisa. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Hiragi Mayuki do Hinako no Uchi, a Shionji Yuko do Kami-sama no Memocho, a Arine Berlinetta do Vivid Strike e a Tsutsukakushi Tsukiko do Hentai Oji to Warawanai Neko.
E Umehara Yuichiro, ele é o dublador do Goblin Slayer. Alguns dos personagens que ele já dublou foram o Enshou, do Gintama, o Touro, do Juni Taisen, o Rine Sin, do Owari no Seraph, e o Goro, do Darling in the Franxx. E agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos para a minha opinião assistindo ao anime. Pessoas, o que o Tsui pode falar sobre Goblin Slayer? Bem, Goblin Slayer é um anime muito divertido de se assistir. Ele possui muita ação, momentos bem empolgantes. Pra quem gosta, ele tem bastante sangue, violência, que não é tão pesada até certo ponto, mas tem, e personagens muito divertidos de se assistir. Como eu disse anteriormente, os personagens não têm nome, o que já é muito interessante de se ver, mas juntamente com isso, é muito divertido ver a interação entre eles, principalmente a maneira que o próprio Goblin Slayer se comporta com os outros personagens. Ele é daquele tipo de personagens quietão, misterioso, mas que ainda assim demonstra um pouco de preocupação com os outros, mesmo sendo um tanto frio e desinteressado. E esse desinteresse dele é outra coisa muito engraçada que temos no personagem. Ele literalmente não liga pra nada a não ser goblins. Ele praticamente não conhece nenhum outro tipo de criatura desse mundo de fantasia que não sejam os malditos goblins, apesar de ele entender muito deles. Afinal, ele possui um passado trágico por conta desses malditos. E por falar neles, você vê de tudo sobre goblins aqui, vários tamanhos, categorias, tipos, um pior que o outro, e por conta da maneira que eles agem, do jeito nojento, trapaceiro e cruel, você, assim como os personagens, cria muito ódio por esses bichos e sente pena das vítimas deles. Muita gente xingou o Goblin Slayer no começo, alguns diziam que ele era má influência para os mais jovens que iriam assistir e tal, mesmo o anime não sendo voltado para eles. Eu disse agora há pouco que o anime gerou muito ódio e polêmica quando foi lançado, justamente pelas cenas repulsivas no primeiro episódio. Na verdade, pela cena de estupro envolvendo esses malditos. Muita gente não gostou daquilo, achou desnecessário, nojento. O objetivo dessa cena foi realmente chocar as pessoas assistindo, mostrar esse lado cruel dos goblins e criar logo de cara um ódio por eles, para assim fazer com que quem estava assistindo se identificar um pouco com o Goblin Slayer. Mas isso acabou trazendo um lado bastante negativo pro anime também. Algumas pessoas levaram realmente a sério os acontecimentos. Como alguns já falaram, Goblin Slayer é uma história de ficção, e qualquer coisa pode ser usada na ficção. O Tsui concorda com isso, pois é ficção. Animes como Mirai Nikki, Berserk e Kara no Kyokai também possuem cenas assim, e até são mais explícitas, mais pesadas que essa aqui. Além também, do anime ter uma faixa etária mais alta. Mas mesmo com tudo isso, como eu disse, o anime ainda fez muito sucesso e ainda é muito interessante, divertido e empolgante de se assistir. A sua história é simples e permanece nessa simplicidade até o fim. Afinal, como o próprio nome do anime já diz, esse é um anime sobre um cara matando goblins. E ele também ensina uma lição para quem assiste: Goblin bom é Goblin morto. E agora, informação extra. Goblin Slayer possui algumas novels, spin-offs e algumas adaptações para outras mídias, mangás na verdade. Em maio de 2016 foi lançada a adaptação para mangá de Goblin Slayer. Essa adaptação ainda se encontra em publicação e contém até agora 6 volumes encadernados. Essa adaptação para mangá já estava sendo planejada antes mesmo da novel ser lançada a pessoas, e esse mangá é tão bom quanto a novel, tendo algumas coisas inclusas somente nele. O mangá chega a ser até melhor do que o anime em muitas partes, transmitindo mais impacto em suas cenas, vale muito a pena ler ele, pessoas. Em setembro de 2017 foi lançado o mangá Goblin Slayer Side Story Year 1. Esse é um mangá spin-off que conta o começo da aventura do Goblin Slayer, antes do começo da história principal. Esse mangá possui 3 volumes encadernados até o momento e ainda se encontra em publicação. Em março de 2018, uma novel começou a ser publicada, também chamada de Goblin Slayer Side Story Year 1, dessa vez em novel. Ela traz mais algumas coisas do passado antes da história principal, mas dessa vez em uma novel. Ela possui até agora 2 volumes encadernados e também se encontra em publicação. Em maio de 2018, uma outra adaptação para mangá começou a ser publicada, Goblin Slayer Brand New Day. Essa adaptação para mangá conta histórias de aventuras dos outros personagens presentes na história, dando mais informações sobre eles e mostrando mais do mundo de Goblin Slayer. Atualmente ela possui somente um volume. E em setembro de 2018 foi lançada mais uma novel spin-off chamada Goblin Slayer Gaiden 2 Tsubanari no Daikatana. Ele acontece antes mesmo do Year 1,
onde ela conta a história dos aventureiros que enfrentaram o Rei Demônio antigamente, e conta com uma personagem que aparece no anime. Na verdade, é sobre o passado dela. Essa novela atualmente possui 5 capítulos lançados, ela vai ter 9 capítulos no total, sendo que eles podem ser lidos no site oficial da editora, embora esteja tudo em japonês. Concluindo, Goblin Slayer é um anime muito bom. A sua história é extremamente simples até certo ponto, ela possui muitos momentos memoráveis, muito empolgantes, mas também é um tanto violenta, mesmo não sendo tanto assim, há animes mais violentos por aí. Os seus personagens são muito engraçados e muito legais também, tanto em questão de design quanto em maneira de agir. Maneiras essas que são muito mais divertidas de se assistir ao vê-los interagindo com o próprio Goblin Slayer, que é o personagem mais estranho do elenco. O anime possui muita ação, cada episódio nos apresenta alguma aventura do grupo principal, algumas até levando mais de um episódio para serem cumpridas, e elas nos apresentam várias situações bem extremas, que acontecem de uma forma tão dinâmica que você se diverte muito assistindo. Enfim, Goblin Slayer é muito interessante e divertido de se assistir, pessoas. A sua história é fácil de se entender, ela não se torna mais complexa conforme o anime vai passando, ela nos apresenta vários momentos muito divertidos, empolgantes, nojentos, repulsivos e vão fazer quem assiste odiar de coração os Goblins. Então, se você gosta de animes onde o foco é a ação, com ótimos personagens, inimigos cruéis, um mundo bem interessante mas que é pouco explorado no anime, com bastante violência, momentos chocantes e bastante emocionantes, Goblin Slayer é um anime que você pode gostar, ainda mais se você não se importar com um pouquinho de polêmica e gostar de ver Goblin morto. E é isso, pessoas, o Tsui vai estar deixando na descrição do vídeo alguns links para o mangá de Goblin Slayer para vocês lerem, assim como também vai estar um link para o mangá Year One de Goblin Slayer. Eles vão estar todos em português Brasil, pessoas, vale muito a pena ler esses mangás. E bem, na descrição do vídeo também vão estar os links para os parceiros do canal, pessoas, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E pessoas, fazer vídeos assim realmente dá muito trabalho, são muitas e muitas horas acordado, noites viradas, procurando informações, escrevendo e editando. Então, caso tenha gostado do vídeo, dá um curtir, comenta se quiser e compartilha se puder, que já vai dar uma grande ajuda na divulgação do canal e vai me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim pra vocês, pessoas. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí. E isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço por terem assistido a mais esse vídeo, agradeço muito. Então até a próxima, já né?